Estaria cercada por inundações como uma ilha em um mar de água. Ponto. Os carros agora não passam de brinquedos para as enchentes. A questão é, quem pagará o seguro desse lixo? E quando as águas das enchentes recuam, o risco de deslizamentos de terra se torna mais evidente. Meu Deus, isso e o Hash 39 são tão terríveis. Parecia que o deus Thor tinha acabado de sair do seu lugar. Ponto. Quando a mãe natureza se acalma, a França gradualmente recupera sua beleza. Inerente, uma beleza poética como num conto de fadas. Ponto. Partiu no Hash 39, não dá para ver o horizonte de Paris à noite. Isso e Hash 39 e Cardinal 39 posto ES. Qual é o momento perfeito para aproveitar belos jardins e espaços verdes em todo o hemisfério? Japão pode. Naturalmente, o Hash 39 escapam de desastre super tempestade. Ponto. Como se sentissem algo ruim, os corvos se reuniram e fizeram barulhos altos. Eles parecem estar enviando sinais de alerta sobre o tsunami iminente. No mar, ondas gigantes atacam a cidade. Estas não são ondas comuns. Eles carregam um poder feroz como se o mar fosse. Liberte sua fúria na praia. Por favor, Deus, proteja as pessoas aqui. Enquanto o Japão luta contra a água e as tempestades, a Califórnia enfrenta outra ameaça, o fogo. Ponto. Após meses de seca, as florestas aqui foram transformadas em campos de artilharia esperando para explodir em chamas num piscar de olhos. As fogueiras queimavam como tochas gigantes, espalhando uma luz vermelha. Durante a noite, pintando o céu com uma cor laranja assustadora. Ponto. Os meninos que vivem na floresta quente tentam correr o mais rápido que podem para escapar desse desastre. As equipes de resgate estão fazendo todo o possível para evitar que o incêndio florestal se espalhe para áreas residenciais. Proteja todos os bombeiros, socorristas e todos aqueles que combatem o incêndio. Uma vila em Yunnan, na China, instalou um dispositivo para proteger edifícios de incêndios. Uau! A inteligência humana é realmente ilimitada. Você acredita que tornados de fogo realmente existem? Há bilhões de momentos incríveis na natureza que você dificilmente acreditaria se não estivessem registrados no Hash 39. Vamos, sente-se longe da tela para proteger seus olhos e continue me acompanhando para ver as coisas interessantes que estão prestes a acontecer. É o que acontece. Você corta um galho de uma árvore bem hidratada. Você já viu árvores espirrando água desse jeito? Esta pobre árvore foi atingida por um raio e de repente se tornou uma tocha viva, como se estivesse realizando uma dança de fogo. Estava um calor escaldante, e meu amigo inventou uma maneira única de se refrescar, tomando um banho caseiro exclusivo. Aquela coisa no carro. E quando chegasse senti como se tivesse acabado de ouvir o som de algo quebrando. Iriam conseguir fazer. As pedras preciosas estavam caindo no mar. O derretimento do gelo combinado com ventos fortes empurrou icebergs gigantes para a costa, despertando a curiosidade das pessoas em Hash 39. Uau, parecem cones de sorvete gigantes. Ele Hash 39 não é um efeito de zoom. Este carro é realmente gigantesco. Qual garagem é grande o suficiente para acomodá-lo?
Algumas pessoas estão dispostas a gastar muito dinheiro para entrar na lama. Mas esses caras ganham isso de graça. No entanto, a paz é rapidamente quebrada quando uma tempestade de neve chega. Transformando o preço em uma batalha pela sobrevivência entre o frio e as espessas camadas de neve. Enquanto a cidade luta contra fortes tempestades de neve. No mar, os marinheiros tentam sobreviver à violenta tempestade marítima. Eles devem estar rezando para que essas caixas cheguem em segurança ao seu destino. A mãe natureza realmente tem um jeito de brincar com desafios. Não para por aí, e hash 39. À medida que se aventura em terra firme, ninguém consegue resistir ao seu poder. Parece que ele quer afirmar sua força. Fortes chuvas fazem com que a estação transformadora se abra repentinamente e exploda. Não há eletricidade, mas o show de luzes é definitivamente gratuito. Para testemunhar o dilúvio com seus próprios olhos, eles escolheram um lugar privilegiado para observar. Você acha que este lugar é seguro? Meu Deus, quase fez meu coração pular para fora do peito. Esse cara é mais rico que eu. Que legal. E esta terra tem inúmeras coisas interessantes esperando para você descobrir. Coisas que eu nunca tinha sonhado. Uau, essa belezura com certeza vai te dar arrepios. Não é uma cidade lotada, mas é a maior escola budista do mundo. É difícil acreditar que um monumento tão gigantesco pudesse cair e afundar no fundo do mar. Isso mostra que o mar sempre guarda mistérios imprevisíveis, nos lembrando de estar sempre alertas. Se você e hash 39 já se perguntaram o que acontece quando um avião cai, este vídeo dará a resposta. Don e hash 39, tirem os olhos da tela. Após ser restaurada, esta aeronave assumiu uma missão especial. Transporte o transportador espacial para o espaço. Impressionante, não é um hash 39? Uau! É difícil acreditar que este é o nosso planeta. Tão lindo que tive que esfregar os olhos e até atravessar a tela. Essa beleza me surpreendeu. A China tem obras que surpreendem e encantam a todos que as veem. Parece que esse caminho leva diretamente ao céu. Quando seu carro tiver um problema e o resgate da Dúzia e do hash 39 chegarem a tempo, tente este método. Esta é realmente uma batalha dramática entre o navio e a tempestade de areia. O céu à frente estava completamente coberto de poeira. A estrada não estava em lugar nenhum. A paisagem é majestosa e desafiadora. É difícil acreditar que uma enchente repentina tenha ocorrido no meio do deserto da Arábia. A água inundou todos os lugares, transformando a paisagem árida em um imenso mar de água, destruindo tudo em seu caminho.
Fortes enchentes submergiram estradas e paralisaram o trânsito. Os veículos tiveram dificuldade para atravessar as águas velozes. O vasto deserto agora se transformou em um mar de água. Incrível! O vasto deserto com dunas de areia dourada agora está submerso no mar, deixando apenas a cor marrom opaca do barco. É difícil dizer se isso é uma bênção ou uma maldição. Esses momentos perfeitos fazem as pessoas se perguntarem quanto tempo e esforço foram necessários para criar uma performance tão harmoniosa. Oh, como esse homem pôde fazer tal milagre? Você consegue adivinhar o motivo? Ah, o que diabos está acontecendo? Se você acredita que a natureza é sempre gentil, este vídeo vai fazer você pensar novamente. Uma explosão está ocorrendo no subsolo. Você acha que alienígenas visitarão nosso mundo? Pessoalmente, eu nunca acreditaria nisso. Este menino é corajoso o suficiente para ousar desafiar a natureza. Felizmente, Deus o protegeu. Se você estivesse em uma situação como a desses caras, o que você faria? Olhando para essa cena, de repente eu amo ainda mais meu trabalho de escritório. Parece que a natureza também quer participar desse jogo, acrescentando alguns efeitos especiais. Uau! No Hash 39, podemos comprar uma Ferrari no chão, mas pelo menos podemos experimentar a sensação de dirigir uma Ferrari na água. Em alguns anos, provavelmente teremos dificuldade em distinguir entre robôs e humanos. Na verdade, a inteligência humana é realmente elegante. Todo mundo quer experimentar novas experiências, e esse garoto não é exceção. Não, não, o sistema de drenagem aqui é péssimo. Nessa situação, talvez você devesse pensar em comprar um barco em vez de um carro. Esta cena captura o momento em que um homem arriscou sua vida ao tentar dirigir em um estacionamento. Como se estivesse participando de uma arriscada competição de direção subaquática. Oh não! As pessoas entraram em pânico quando a grande onda chegou. Varrendo o teto como se o mar o estivesse limpando arbitrariamente, de um jeito que ninguém esperava. Os pássaros parecem ter captado sinais da natureza, migrando apressadamente, como se estivesse correndo para encontrar um refúgio seguro antes que algo terrível aconteça.
Nunca subestime o poder da natureza. A natureza também sabe brincar. Entre na fila. Hoje, todos ganharão uma lavagem de carro gratuita. É necessário agendar horário. Os engenheiros acabaram de comemorar um aniversário especial para esta nave. Um lançamento bem-sucedido. Quando a tecnologia atinge novos patamares, esses trabalhadores parecem não ter mais nada com que se preocupar. Para eles, um desafio é simplesmente um quebra-cabeça divertido onde eles sempre sabem a resposta. E se você estivesse dirigindo e de repente visse uma nuvem estranha? Isso é um sinal de OVNI? Oh, não. Ele apenas teve um dia ruim no trabalho. Talvez no Hash 39. É hora de você aprender mais técnicas de direção. Alô aí. Você deveria aprender com esse cara do Hash 39 como dirigir habilidoso. Que aula única. Uau! Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Foi realmente um tornado no meio de uma tempestade de neve? Um momento. É melhor estocar comida e ficar longe da porta. Ele e o Hash 39 são como um freezer gigante lá fora. Enrole-se em um cobertor quente e mantenha-se saudável. Tempestade violenta no oceano. Um caça faz um pouso em um porta-aviões. Enfrentando um dos desafios mais extremos da aviação. Com nervos de aço e habilidade impecável, o piloto consegue alinhar a aeronave e realizar o pouso. Observe o poder impressionante das águas, à medida que são liberados desta barragem na China. Por que ventos fortes de tempestade arrancam tantos telhados? Isso acontece porque a diferença de pressão entre o ar rápido lá fora e o ar parado dentro da casa cria um efeito de sucção, levantando o telhado. Além disso, as rajadas exercem uma força direta sobre as estruturas, forçando-os a ceder, se não forem devidamente corrigidos. No Luxemburgo, um morador observa um poderoso tornado da janela do seu apartamento, devastando tudo em seu caminho. A coluna de vento escura e cheia de detritos avança rapidamente, destruindo casas e espalhando o caos por toda a cidade. Uma enorme tromba de cardinal 39, água avança em direção à medida que se aproxima da terra firme. O tronco começa a perder força e se quebra. Em Veneza, chuva forte e ventos fortes elevar rapidamente os níveis de água. Águas fazendo-as transbordar. E invadem praças, ruas e até edifícios históricos. Os fortes ventos de uma tempestade demonstrar sua força quando chegam a um canteiro de obras. E um enorme guindaste cede e acaba desabando. Um evento que revela um impacto avassalador da natureza, capaz de superar até mesmo as construções humanas mais robustas. Um tornado ganha vida entre as nuvens. Ao mesmo tempo, um segundo tornado já está ativo em terra, e as duas forças começam a se unir. Em um parque de diversões, os ventos fortes de uma tempestade mostram sua força por tudo ele faça uma enorme roda gigante girar sozinha. As rajadas intensas impulsionam a estrutura, que ganha velocidade, transformando o que seria um símbolo de diversão em uma cena que de outra forma seria perturbadora. Um forte terremoto causa danos estruturais para uma enorme represa. As rachaduras acabam liberando uma quantidade enorme de água.
Nos Emirados Árabes Unidos, uma região conhecida por seu clima árido e desertos. Imenso, um evento raro ocorre. Uma grande enchente atinge áreas urbanas e rurais. Chuva forte transforma ruas em rios, à medida que a água invade casas, lojas e leva embora. Veículos, em meio à estação das monções. Turistas se aglomeram para testemunhar a grandiosidade de um cânion onde a força da natureza se manifesta em toda a sua intensidade. Chuvas torrenciais transformam riachos calmos em rios caudalosos, que descem correndo as encostas. Rock com velocidade impressionante. Numa cidade europeia, o céu azul e as poucas revelam o perigo que ocorre lá fora. Apesar da aparente calma, ventos fortes começam a varrer a área e ganhar intensidade. Rajadas violentas atingem prédio, arrancando pedaços do telhado, que voam pelo ar, como se fossem folhas de papel. O homem observa perplexo enquanto um grande buraco se abre em seu quintal. O que antes era apenas um gramado comum, transforma-se numa enorme cratera, formando uma espécie de piscina natural. No auge de uma enchente no Paquistão, uma ponte de concreto aparentemente resistente não consegue resistir à força esmagadora das águas. Os fortes ventos desta tempestade mostram sua força devastadora arrancando árvores. Buraco do chão. Árvores que antes pareciam inabaláveis são cortados como brinquedos. Um mini tsunami atinge um porto em uma cidade nos Estados Unidos. A força inesperada da onda arrasta barcos, danifica cais e causa grandes danos à infraestrutura local. Observe a força incrível desta poderosa tempestade que atingiu o Japão. Ventos uivantes, chuva torrencial e ondas gigantes transformam a paisagem em uma cena de caos. Nas alturas traiçoeiras do Himalaia, enormes pedras começam a se soltar do fogo. Declives íngremes subindo rapidamente em direção à estrada abaixo. Um lembrete dramático dos perigos constantes em regiões montanhosas. Na Colômbia, motoristas ficam surpresos e param seus carros para testemunhar. De grande deslizamento de terra em uma estrada. Do alto de uma encosta, uma enorme massa de terra e rochas começa a deslizar rapidamente. Numa impressionante operação de engenharia, especialistas usam explosivos para abrir caminho através de uma montanha, iniciando a construção de uma nova estrada. Um trabalhador operando uma retroescavadeira estranho. O chão ao seu redor começa a tremer e rachar. Momentos depois, um deslizamento de terra começa com toneladas de terra e pedras descendo em alta velocidade. Com reflexos rápidos e sangue frio, ele abandona a máquina e corre para salvar sua vida, escapando por pouco da força destrutiva. O deslizamento de terra. Nas imponentes montanhas do Himalaia, uma rocha gigantesca pesando cerca de 10 toneladas se desprendem de uma encosta íngreme. Um evento impressionante que destaca o poder implacável das forças da natureza. Em regiões de altitude extrema. Na Colômbia, o que parecia ser apenas um pequeno deslizamento de terra rapidamente se transforma em um evento colossal e aterrorizante. Em questão de segundos, uma enorme massa de terra, rochas e vegetação começa a descer com força a encosta. A cena fica ainda mais tensa. Quase é atingido pelo deslizamento de terra. Os incêndios florestais são um dos fenômenos mais destrutivos na natureza, capaz de consumir vastas áreas de vegetação em questão de horas, causado por fatores naturais como raios ou pela ação humana. Esses incêndios se espalham rapidamente quando encontram condições favoráveis, como altas temperaturas, baixa umidade e ventos, além de devastar ecossistemas inteiros. Incêndios florestais liberam grandes quantidades de dióxido de carbono, contribuindo para as mudanças climáticas. Vulcões de lama são fenômenos naturais fascinantes, que apesar do nome não têm ligação direta com vulcões tradicionais. Elas ocorrem quando gases subterrâneos, como o metano, ligam às águas subterrâneas e misturam água com sedimentos e argila. Formando uma lama que é lançada à superfície. Uma violenta tempestade transforma um tranquilo centro de tênis num cenário de destruição. Ventos fortes e chuvas intensas atacam a estrutura, arrancando telhados, derrubando arquibancadas e espalhando detritos por toda a área. Nas vastas áreas rurais do interior da China, uma pequena comunidade agrícola é duramente atingida de um poderoso tufão. Assista a este vídeo. O incrível poder do Mar do Norte.
conhecida por suas águas agitadas e imprevisíveis. Ondas gigantes colidem umas com as outras, criando um espetáculo fascinante, mas, ao mesmo tempo, assustador. A força do vento e a intensidade do mar. Nós revelamos por que essa região é tão desafiadora para marinheiros e embarcações. Moradores gravam com seus celulares o avanço implacável das águas, de uma grande enchente invadindo suas casas. O nível da água sobe rapidamente, carregando móveis, eletrodomésticos, e transformar os ambientes em verdadeiras piscinas. Os tornados mais poderosos, classificados como Fower e F5. Na escala Fujita aprimorada, são forças da natureza capazes de destruir casas inteiras em questão de segundos, com ventos que podem ultrapassar 320 km por hora. Eles arrancam telhados, derrubam paredes e até mesmo arrancar edifícios de suas fundações. Da sua janela, um homem registra cenas impressionantes enquanto ventos violentos varrem a área ao redor. Árvores que antes pareciam firmemente enraizadas são arrancados e jogados no ar, ou arrastados pelo chão. Assista a um tsunami atingir a costa da Indonésia. As águas do oceano avançam com velocidade impressionante, arrastando desde barcos e veículos até estruturas inteiras. Em questão de minutos, o cenário muda completamente, com as ruas sendo engolidas pelo mar. Rebelde e incontrolável. Temperaturas no estado do Arizona são conhecidos mundialmente por serem extremos, especialmente durante o verão. Na região do deserto de Sonora, é comum que os termômetros ultrapassem os 50 graus Celsius. O que estamos vendo é uma tromba D cardinal 39. Água se formando. Este fenômeno impressionante ocorre quando uma coluna de ar rotativa, semelhante a um tornado, desenvolve-se na superfície da água. Na China, uma grande enchente deixa um cenário surreal. Uma quantidade impressionante de carros é levado pelas águas e transformado em sucata. As ruas que antes estavam cheias de veículos em movimento, agora aparecem em cemitérios de carros, empilhados, destruídos e irreconhecíveis. Veja a quantidade impressionante de água liberada após o rompimento de uma barragem na Noruega. Uma torrente avassaladora corre pelos vales, enquanto rios e lagos próximos transbordam rapidamente. Imagine o céu se transformando em um arsenal de gelo. Isso, e Hash 39, é exatamente o que aconteceu na cidade na China, onde uma forte tempestade de granizo devastou a região. De gelo do tamanho de bolas de tênis atingiu tetos de carros e plantações com força, deixando um rastro de destruição. Como se o granizo não estivesse no Hash 39 o suficiente, os ventos desta tempestade atingiram velocidades tão impressionantes que arrancaram telhados inteiros, transformando estruturas em pedaços voadores. Aqui vemos um posto de gasolina desabando, a força bruta da natureza sendo completamente destruída. Agora, observe a força impressionante deste tornado. Em poucos segundos, ele transforma tudo ao seu redor em um turbilhão de destruição, com a paisagem se tornando irreconhecível, mostrando por que os tornados são considerados uma das forças mais devastadoras da natureza. Uma grande tempestade atingiu a China e Hash 39, província de Guangdong, trazendo ventos devastadores e chuvas torrenciais. Em questão de minutos, ruas inteiras ficaram inundadas, árvores foram arrancadas e a infraestrutura local foi posta à prova. As imagens capturadas mostram a força implacável da natureza, deixando um rastro de destruição e um aviso claro sobre o poder de fenômenos climáticos extremos. Localizada em uma região de clima subtropical, Guangdong frequentemente sofre chuvas torrenciais causadas por monções e tufões. Isso elevou rapidamente o nível dos rios em áreas urbanas e rurais. As cidades mais afetadas veem as ruas se transformarem em rios, enquanto as plantações e a infraestrutura sofrem grandes danos, apesar dos esforços do governo chinês na construção de sistemas de drenagem e barragens para mitigar impactos. A força da água muitas vezes excede as medidas de contenção, deixando um rastro de danos e colocando milhares de pessoas em risco todos os anos. Na costa da Califórnia, o inesperado aconteceu. Uma grande onda surgiu do nada, pegando as pessoas completamente de surpresa. No mar de tirar o fôlego, vários raios atingem um carro em sequência, criando um verdadeiro espetáculo elétrico. Felizmente, as pessoas no veículo saíram ilesas.
Um terremoto de magnitude 6,9 atingiu Trinidade e Tobago. E câmeras de segurança registraram o momento exato em que tudo começou. Dentro de um mercado, dois clientes tentavam equilibrar-se, enquanto as prateleiras tremem violentamente, espalhando produtos pelo chão. Agora olhe para essas nuvens com formas bizarras e imponentes, anunciando a chegada de uma grande tempestade. Nos Estados Unidos, um hospital em Nebraska ficou surpreso com a força das águas. Durante uma enchente repentina, corredores inteiros ficaram submersos, transformando um lugar seguro em um cenário caótico. Super Tufão Yagi, nomeado em homenagem a uma constelação japonesa que significa cabra. Foi um dos ciclones mais poderosos registrado na região do Pacífico, com ventos superiores a 240 km/h. Yagi causou destruição massiva ao atingir áreas costeiras e ilhas vulneráveis. O tufão trouxe chuvas torrenciais, provocando inundações e deslizamentos de terra, além de causar evacuações em massa em comunidades próximas à sua rota. Sua intensidade impressionante deixou um rastro de destruição, mas também serviu como um lembrete sobre os impactos cada vez mais devastadores ganjas nos padrões climáticos globais. O super tufão Yagi será como um dos exemplos mais impressionantes da força da natureza no Pacífico. No sul dos Estados Unidos, uma das maiores inundações dos últimos anos deixou cidades inteiras submersas. Fortes chuvas transformaram ruas em rios, forçando os moradores a evacuar suas casas e abandonar seus pertences. Essas cenas de devastação mostram como as forças da natureza podem mudar completamente a vida de milhares de pessoas em questão de horas. No início de 2024,